Atos 4, versículo 32. Da multidão dos que creram era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Vivemos em uma geração marcada pela fragmentação. Famílias se dividem, amizades se quebram por motivos pequenos, igrejas se enfraquecem por disputas internas, e muitos relacionamentos são destruídos pelo egoísmo. Nesse contexto, Atos 4:32 surge como um chamado divino para redescobrirmos o poder da unidade de propósito. Este versículo revela mais do que cooperação humana. Ele descreve uma obra sobrenatural do Espírito de Deus. Pessoas diferentes em origem, personalidade, cultura e condição social passaram a viver movidas por um único propósito: glorificar a Cristo e servir uns aos outros. A igreja primitiva nasceu em meio à oposição, perseguições e grandes desafios. No entanto, aquilo que mais impressionava não era apenas o crescimento numérico dos discípulos, mas a profundidade da comunhão que existia entre eles. O texto diz que eles eram um, o coração e a alma. A unidade verdadeira não nasce primeiro nas estruturas externas. Ela começa internamente. É possível frequentar o mesmo ambiente e, ainda assim, viver dividido no espírito. A verdadeira comunhão acontece quando os corações estão alinhados diante de Deus. A igreja primitiva não era perfeita. Havia falhas, dificuldades e diferenças entre seus membros. Contudo, havia algo maior que as diferenças. Todos estavam rendidos ao senhorio de Cristo. Muitas vezes, a divisão nasce quando o eu ocupa o centro. Quando cada pessoa busca apenas seus próprios interesses, sua própria honra ou sua própria vontade, inevitavelmente surgem conflitos. O orgulho transforma irmãos em adversários. A unidade exige humildade. Ela exige renúncia. Exige disposição para ouvir, perdoar e caminhar junto, mesmo quando existem diferenças secundárias. O inimigo sabe que uma igreja unida é poderosa, por isso, ele trabalha constantemente para semear inveja, competição, ressentimento e desconfiança. Satanás entende que, quando o povo de Deus vive dividido, perde força espiritual, testemunho e eficácia. Ser um em propósito não significa que todos sejam iguais. Deus nunca anulou a individualidade das pessoas. Pelo contrário, ele distribui dons diferentes para cumprir uma missão comum. Na igreja primitiva, havia pescadores, cobradores de impostos, viúvas, ricos, pobres, judeus e gentios. Ainda assim, todos estavam conectados pela mesma fé e pelo mesmo Espírito. A unidade bíblica não destrói as diferenças, ela harmoniza as diferenças em torno de Cristo. O corpo humano ilustra isso perfeitamente. O olho não compete com a mão, e o pé não tenta substituir o ouvido. Cada parte possui uma função distinta, mas todas trabalham em favor do mesmo corpo. Muitos conflitos surgem quando as pessoas transformam diversidade em ameaça. Porém, maturidade espiritual é reconhecer que Deus usa pessoas diferentes para completar sua obra. Nem todos terão a mesma personalidade, nem todos terão o mesmo chamado, nem todos terão a mesma forma de agir, mas todos podem possuir o mesmo propósito: glorificar a Deus. Uma das maiores tragédias espirituais ocorre quando um povo caminha junto fisicamente, mas separado espiritualmente. Isso aconteceu diversas vezes na história bíblica. O povo de Israel frequentemente perdia sua força porque cada um buscava seus próprios caminhos. Em muitos períodos, faltava unidade moral, espiritual e emocional. Uma casa dividida enfraquece. Uma igreja dividida perde impacto. Uma família dividida sofre desgaste contínuo. Muitos relacionamentos acabam não por ausência de talento, mas por ausência de alinhamento. Quando os propósitos são diferentes, surgem disputas por controle, reconhecimento e poder. Porém, quando o propósito é maior que o ego, a unidade floresce.
A igreja primitiva entendia algo fundamental. A missão era mais importante que preferências pessoais. Hoje, muitas comunidades sofrem porque pequenas questões se tornam maiores que o reino de Deus. Discussões secundárias consomem energia que deveria ser usada para evangelizar, discipular e servir. O orgulho sempre fragmenta, o amor sempre aproxima. Atos 4:32 também revela que a unidade produzia generosidade. O texto afirma que ninguém considerava exclusivamente seu aquilo que possuía. Quando o coração está unido em Deus, o egoísmo perde força. A comunhão verdadeira transforma a maneira como enxergamos recursos, tempo e dons. Pessoas unidas entendem que foram chamadas para servir umas às outras. Isso não significa obrigatoriedade econômica ou eliminação da propriedade pessoal. O princípio espiritual aqui é outro: desapego e amor sacrificial. A igreja primitiva compreendia que irmãos em necessidade não poderiam ser ignorados enquanto outros viviam em abundância. A unidade produz compaixão, a compaixão produz serviço, e o serviço fortalece ainda mais a unidade. Uma comunidade espiritualmente saudável não é marcada apenas por belas palavras, mas por cuidado prático. Pouco depois dessa descrição em Atos, vemos o avanço extraordinário do Evangelho. Milagres aconteciam, vidas eram transformadas e multidões eram alcançadas. Existe uma conexão profunda entre unidade e manifestação da presença de Deus. Isso não significa perfeição humana, mas alinhamento espiritual. Quando há unidade, a oração ganha força, o testemunho se torna poderoso, o amor se torna visível, o evangelho se torna convincente. Muitas vezes buscamos crescimento espiritual sem priorizar relacionamentos saudáveis. Porém, Deus se importa profundamente com a forma como tratamos uns aos outros. Não é possível sustentar verdadeira espiritualidade enquanto alimentamos divisões, invejas e amarguras. Aqui vão alguns conselhos práticos para viver em unidade. 1. Coloque Cristo no centro. A unidade verdadeira não é construída em torno de preferências humanas, mas em torno de Jesus. Quando Cristo ocupa o centro, as diferenças perdem poder destrutivo. 2. Aprenda a perdoar rapidamente. Toda convivência gera atritos. O problema não é a existência de falhas, mas a permanência da amargura. Pessoas maduras resolvem conflitos antes que eles cresçam. 3. Valorize mais a missão do que o ego. Nem toda opinião precisa vencer. Muitas divisões existem porque pessoas preferem estar certas a permanecer unidas. 4. Sirva em vez de competir. O reino de Deus não é um palco de competição espiritual. O verdadeiro discípulo encontra alegria em servir. 5. Ore por unidade. A unidade espiritual não é produzida apenas por esforço humano. Ela é fruto da ação de Deus nos corações. O maior exemplo de unidade é encontrado no próprio Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita harmonia, amor e propósito. Além disso, antes de sua crucificação, Jesus Cristo orou para que seus discípulos fossem um em João 17, versículo 21. Jesus sabia que a unidade seria um dos testemunhos mais poderosos da autenticidade do Evangelho. O mundo pode ignorar sermões, mas dificilmente ignora uma comunidade marcada por amor genuíno. Atos 4:32 nos mostra que a igreja não foi chamada apenas para reunir pessoas, mas para formar um povo unido em coração, alma e propósito. A unidade não acontece acidentalmente. Ela precisa ser cultivada diariamente com humildade, amor, perdão e maturidade espiritual. Em um mundo dividido, a igreja deve ser um reflexo vivo da reconciliação produzida por Cristo. Quando os crentes caminham unidos, o evangelho avança, vidas são restauradas, o amor de Deus se torna visível e Cristo é glorificado. A unidade de propósito continua sendo uma das maiores evidências da atuação do Espírito Santo no meio do povo de Deus.
Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.